Saudações! Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Orquestrando sua rede com Ansible. Nessa aula, ensinarei a fazer backup de configurações utilizando alguns equipamentos, o RouterOS MikroTik e o iOS da Cisco. A técnica apresentada pode ser estendida para diversos outros tipos de vendor, como veremos no decorrer deste curso. A primeira coisa, quando iniciamos um projeto com Ansible, é interessante criarmos uma pasta para este projeto. Dentro dessa pasta, devemos ter pelo menos os seguintes arquivos: o arquivo de configuração do Ansible. Naturalmente, em geral, o Ansible busca esse arquivo em /etc/ansible. Entretanto, neste arquivo, existem configurações como, por exemplo, de onde fica o arquivo de inventário e diversas outras configurações. Desta forma, é interessante que a gente tenha para cada projeto o seu próprio arquivo de configuração. Assim, um projeto não irá interferir no outro. Outro arquivo necessário é o arquivo de inventário. Dentro do arquivo de inventário será configurado todos os equipamentos que serão automatizados com a ferramenta. O playbook, que é onde será descrito todas as tarefas que serão executadas pelo Ansible. Outras pastas de variáveis de grupos, em que cada grupo possuirá um arquivo contendo suas variáveis, e uma pasta para variável dos hosts, em que cada host terá um arquivo contendo suas variáveis. Para esta apresentação, nós não iremos utilizar nem as variáveis de grupo em arquivos, nem as variáveis de host. Então, vamos ao primeiro passo: configuração do arquivo ansible.config. Esse arquivo basicamente irá descrever qual é o arquivo de inventário, se é necessário validar a chave do host, como neste cenário estamos configurando arquivos de equipamentos de rede. Em geral, nós vamos vir com uma chave autoassinada, uma chave que o computador naturalmente ele não vai aceitar. Então, é conveniente utilizarmos que ele não cheque a chave. Se ele deve apresentar avisos de algum módulo depreciado, enfim, e qual o tipo de saída do Ansible. Nesse caso, nós vamos utilizar o YAML. Então, pegando o arquivo, faixa de cenário, faixa de laboratório, defaults, o nome do arquivo de inventário, se ele deve verificar a chave, avisos de módulo depreciado. Dentro do meu computador eu estou usando o nocaus igual ao true, porque eu tenho o caos instalado, então se não ter esse comando vai aparecer um monte de vaquinhas na tela. E como nós queremos a saída do arquivo, da simulação. Então, vamos dar select. O segundo arquivo a ser tratado é o inventário. Dentro do inventário, nós vamos descrever cada um dos hosts, suas variáveis, podemos criar diversos grupos. E existem duas formas de se escrever o inventário. Utilizando a notação ini, que é a notação clássica, quem já configurou alguma vez no Apache ou Nginx deve estar acostumado com a configuração ini, ou a configuração com YML. Para todo esse curso, eu vou utilizar a configuração de YML, pois todos os outros arquivos são configurados com YML. Dessa forma, nós mantemos uma notação padrão. O YML é uma linguagem de notação feita para ser compreendida facilmente por uma pessoa, só que ela tem uma dependência muito forte com a indentação. Então, para o arquivo de inventário, ele é dividido em diversos grupos. O primeiro grupo, o all, que se refere a todos os hosts. Uma vez iniciada a sessão do grupo all, utiliza-se 2 espaços para iniciar a configuração de todos os outros itens. Então, all, 2 espaços, hosts, 2 pontos. Próxima linha, 2 espaços para entrar no nível dos atributos do grupo all, depois mais 2 espaços para descrever os atributos de hosts.
Aí aqui nós escrevemos todos os hosts que a gente deseja configurar. Neste caso, se for colocado apenas host, o Ansible fará uma consulta de DNS. Para o nosso laboratório, a gente não quer uma consulta de DNS, então nós vamos utilizar uma variável dentro de cada host para apontar qual que é o endereço IP dele. Então, seguindo, a próxima seção do grupo são as variáveis. Então, 2 espaços, variáveis. Próxima linha, 2 espaços, entrei nos atributos do grupo all. Mais 2 espaços, entrei nos atributos diversos. Aí aqui nós escrevemos todas as variáveis. Variável 1, 2 pontos, valor, variável 2, 2 pontos, 5, enfim. Em seguida, nós temos mais uma possibilidade. O grupo all pode ter dentro dele outros grupos, que podem ter outros grupos, e assim por diante. Então, para descrever os grupos que pertencem ao grupo all, utiliza-se o atributo children. Então, all, 2 espaços, atributos do grupo, children. Linha seguinte, 2 espaços para entrar nos atributos dele, mais 2 espaços para entrar nos atributos de children. Em seguida, grupo A, 2 pontos, próxima linha. 6 espaços, define os seus hosts, 8 espaços entra com atributos de cada um dos hosts, e assim por diante. Então, para o nosso cenário, nós estaremos configurando, nós estaremos tendo a configuração de um iOS e de um RouterOS. Então, nesse momento é muito importante que a gente identifique quais são as variáveis que cada uma dessas plataformas precisa para funcionar. Essas variáveis a gente consegue encontrar na documentação. Deixa eu abrir a documentação aqui. Então, estou na documentação da plataforma RouterOS e eu preciso de entrar com todas essas variáveis. Vou pegar no bloco de notas. Mas antes de prosseguir, vamos entender o que essas variáveis são. Primeiro, Ansible SSH Common Args. Essa linha indica uma conexão via bastião, ou seja, o seu servidor de Ansible está dentro de uma rede e para ele chegar no seu device, ele precisa se conectar a um host intermediário, bastião, e dele pular para o host. Na nossa simulação, o servidor do Ansible tem acesso direto aos equipamentos, então nós não precisamos dessa linha. Ansible Beacon. Ansible Beacon é a técnica de escalação de privilégios. Então você entrou no equipamento com o usuário e precisa entrar com uma senha de enable ou algo semelhante para isso que serve. Neste caso, nós não vamos utilizar a senha, não será necessário. O Ansible Network OS, que define qual que é a plataforma que a gente está trabalhando. Se estamos trabalhando com iOS, RouterOS, iOS XS, enfim, qual o usuário e qual a senha. Aqui está com a nomenclação Vault, que utiliza uma técnica de criptografia do Ansible, mas para este laboratório nós não vamos utilizar. Bom, nos nossos equipamentos que estão configurados, nós utilizamos como usuário admin e a senha admin. Então, tá. Essas são as variáveis que nós precisaremos colocar no host do iOS, no host do RouterOS. Vamos ver agora quais são as variáveis para o iOS. Novamente, essa linha não precisamos. Usuário admin. Senha admin. Então, se a gente colocar esses dois arquivos lado a lado, perceba que Ansible Connection é a mesma, Network OS
Para o iOS é iOS, para o RouterOS é RouterOS, e todos os atributos seguintes permanecem o mesmo. Ou seja, nós podemos separar essas variáveis. Desta forma, o primeiro bloco de variáveis pode entrar no grupo. E o segundo bloco, Ansible Network OS, pode entrar em cada um dos hosts, ou cada um dos grupos, caso vocês desejem separar separar cada grupo por vendor. Então, dentro do grupo all, nos atributos de variáveis, nós iremos entrar com cada uma dessas variáveis. Dentro de cada host, nós entraremos com duas variáveis. A variável Ansible Network OS e a variável Ansible Host, que indica qual é o endereço IP de cada um dos equipamentos. Então, para o nosso introtick, nós temos 192.168.237.134 e para o iOS 192.168.237.136. Encerrando, o nosso arquivo de inventário fica da seguinte forma: all, grupo, dois espaços, hosts. Quais são os hosts que pertencem ao grupo all? MK, com as variáveis Ansible Host, que é o IP do elemento, 192.168.237.134. Ansible Network OS, RouterOS, que identifica qual o vendor. Em seguida, iOS, Ansible Host, o seu IP, Ansible Network OS, iOS. E em seguida, as variáveis que a gente viu na plataforma. Então, Ansible Connect Network CLI, Ansible Become Yes, Become Method Enable, Ansible User Admin, Ansible SSHPS, a senha de acesso ao SSH. Então, pronto. Uma vez definido o inventário, nós já podemos fazer alguns testes como comandos ad hoc. Por exemplo, vamos tentar fazer com que o Ansible faça uma conexão em cada um deles. Para isso, entra com o comando simplesmente Ansible, o grupo ou host que se deseja, -n, o módulo e ping. E pronto. Foi sucesso. Conseguimos fazer um teste de conexão com o MK e conseguimos fazer um teste de conexão com o iOS. Próximo passo agora é a gente definir o playbook. Então, vamos seguir. Para a gente definir o playbook, é interessante a gente dividir essa tarefa em várias etapas. O primeiro é a compreensão do problema. O que se deseja com essa automação? Em seguida, compreendido o problema e compreendido o problema, precisamos elaborar um plano para, com os métodos disponíveis, os módulos disponíveis, ordená-los para atingir o nosso resultado. Uma vez sabendo quais módulos e como eles se relacionam entre si, a gente escreve a playbook e executa. Em seguida, fazemos uma análise da playbook para ver se ela é reutilizável, se ela está bem escrita, para então colocar em produção. Então, vamos ao primeiro passo. O que nós queremos agora é realizar o backup de configurações. Então, para isso, devemos nos fazer as seguintes perguntas. Quais módulos são capazes de extrair esta configuração? Uma vez extraída a configuração, qual o formato da saída que esse módulo irá nos entregar? Este módulo que foi utilizado, ele pode ser utilizado em diversos vendors ou ele é específico para aquele determinado vendor? E
Uma vez que a gente já tem a configuração, quais módulos a gente consegue escrever essa saída em arquivos? Para esse laboratório, a gente quer apenas entrar no equipamento, extrair a configuração e gravar em um arquivo. Então, vamos fazer uma análise da documentação para isso. Em geral, informações relevantes ao equipamento vêm no módulo Facts. São informações e verdades a respeito de determinado dispositivo. Então, para o iOS, o módulo necessário é o iOS Facts. E nesse ponto é importante ver o que esse módulo está fazendo. Ele está se conectando no equipamento e executando um comando como um showrun. Perceba que este processo não é replicável ao RouterOS. Ou seja, eu não posso utilizar o módulo iOS Facts dentro de um MikroTik e vice-versa. Primeiro ponto, identifiquei qual o módulo que vai me extrair a configuração do meu iOS. Como a gente faz isso? Aqui na própria configuração tem um exemplo. Name, iOS Facts, que é o nome do módulo, e o atributo subset, que a gente quer extrair, configuração. Uma vez extraído, como ele te retorna essa informação? Então, valores de retorno. Ele me retorna essa configuração pela variável Ansible-netconfig. Então, para o iOS, nós já sabemos essa informação. Vamos agora para o RouterOS. Como que o RouterOS me traz a configuração? Com o módulo RouterOS Effects. Como eu devo configurá-lo? RouterOS Effects, getter subset, config. Quais são os valores que ele me retorna? Ele me retorna a variável Ansible-netconfig. Nesse ponto aqui nós demos sorte. Por quê? O retorno é na variável Ansible-netconfig, que é a mesma variável que o iOS Facts me retorna. Então, os dois módulos me dão como saída a mesma variável. Isso é importante, pois caso eles dessem saídas distintas, o tratamento do retorno deste módulo para a escrita no arquivo é diferente. Então, agora, uma vez que eu já sei consumir o equipamento para extrair a configuração, eu preciso escrever isso dentro do nosso computador. Para isso, o módulo copy. Então, o módulo copy, a documentação dele, ele copia arquivos para localidades remotas. E no caso, nós vamos utilizar esta funcionalidade aqui. Vamos aqui. Nós vamos utilizar o atributo content. Quando usado no lugar de source, ele aplica o conteúdo deste atributo para o arquivo e escreve o arquivo. Então, neste momento, nós já entendemos quais os módulos utilizar, qual a saída, como ele se comporta em cada venda e como escrever a saída. Então, montando um processo, nosso plano de execução seria mais ou menos o seguinte: inicia e chegou o primeiro equipamento. Este equipamento é um RouterOS? Sim, aplique o módulo RouterOS Facts. Não, ele não é um RouterOS. Ele é um iOS? Se sim, aplica o módulo iOS Facts. Não, ele também não é um iOS, ele é um equipamento XPTO. Então aplique o módulo XPTO Facts. Assumindo que todos vão me dar a mesma saída, a gente pega este resultado e joga para o módulo copy. O módulo copy vai então pegar a variável, escrever no arquivo e colocar no servidor. E acabou. Então, pronto. Então nós já temos um plano de como escrever o nosso arquivo, o nosso playbook. Vamos agora à sintaxe do playbook. Da mesma forma que o arquivo de inventário, o playbook também é escrito em YML. Só que com algumas diferenças. Primeiro, começa com o nome. O nome do playbook ele é o nome da play,
que é um conjunto de tarefas. Um arquivo de playbook pode ter diversas plays. Em seguida, o próximo atributo são os hosts, que aqui pode representar um grupo ou apenas um host. Em seguida, tudo isso com orientação no mesmo nível do name. Em seguida são as tarefas, as tasks. Dentro das tasks, dentro do módulo tasks, dentação novamente 2 espaços. Cada tarefa, então, name, nome da tarefa, seguido de nome do módulo, no mesmo nível. Aí, dentro do módulo, os atributos, as condições para serem executadas essas tarefas e atributos de loop, caso necessário. E assim segue para quantas tarefas nós quisermos executar. Então, traduzindo isso para o nosso texto, nós teremos o seguinte cenário. O nome do meu play, que chama backup de configuração. Quais hosts eu quero executar? Eu quero executar no grupo todos os hosts. Não quero coletar dados iniciais quando vou acessar o equipamento. Vamos às tarefas. Primeira tarefa. Vou consumir os fatos do RouterOS, utilizando o módulo RouterOS que nós vimos anteriormente. Qual subset? A configuração. Quando eu executo essa tarefa? Quando o Ansible Network OS for exatamente igual ao RouterOS. Esse valor a gente viu lá da plataforma anteriormente. Em seguida, vamos para a próxima tarefa. Consumir os fatos do iOS. Qual módulo? iOS Facts. Qual subset? Config. Quando executar a tarefa. Perceba que quando o Ansible executa, ele executa em sequência todas as tarefas para todos os hosts. Então, para a execução do MikroTik, ele vai entrar na primeira tarefa. Quando ele entrar, NetworkOS é RouterOS, vai executar essa tarefa. Quando ele chegar nessa tarefa para execução, ele vai ver, o NetworkOS é o iOS. Então eu não vou executar, eu vou pular. E por fim ele vai entrar no arquivo de configuração. Aqui vamos utilizar o módulo copy. Aí, copy o quê? A variável. Para isso, nós utilizamos a notação em Jinja, que traduz em variável, ou seja, abre parênteses, chaves, chaves, espaço, o nome da variável, espaço, chaves, chaves, fecha parênteses, fecha aspas. Essa notação e a linguagem Jinja a gente vai tratar melhor numa aula posterior. Então, por enquanto, só essa anotação para consumir variáveis que já existem dentro do seu playbook. E o destino, o hostname, essa variável especial do Ansible, inventário hostname, que representa o hostname que está sendo executado neste momento. Então, backup, aqui o mesmo arquivo e vamos executar. Dá um ls, só temos os 3 arquivos que a gente falou até agora, e eu vou iniciar para demonstrar uma funcionalidade da idempotência, eu vou iniciar um repositório Git. Git add. Beleza? Vamos executar agora o playbook. Comando Ansible playbook e o nome do playbook. Entrou no play. Vou executar a tarefa consumir fatos do RouterOS. Perceba que aqui o iOS não executou, ele pulou a execução. Rodou o MK, entrou na tarefa consumir fatos do iOS. O MikroTik pulou a execução, porque o Ansible Network OS dele é RouterOS. Executou, e agora vamos criar o arquivo de configuração. E foi. Perceba agora 2 pontos importantes. Ok.
A palavra-chave OK, ela aparece sempre que o estado inicial é igual ao estado final do elemento que estamos trabalhando. Ou seja, isso quer dizer que não houve nenhuma alteração no equipamento. Skipping significa que pulou a chave e changed significa que o estado final é diferente do estado inicial. Então vamos dar um ls aqui. Perceba que agora nós temos dois arquivos. Vamos ler esses arquivos. Less. E aqui está a configuração do nosso iOS. A configuração dele é a configuração inicial apenas com SSH e um DHCP. Vamos ver a configuração agora do MikroTik. Configuração simples. Vamos agora dar um git e um git commit. Vamos executar essa play novamente. Consumir o MikroTik. Vamos criar um arquivo de configuração. Perceba agora que, para o arquivo do iOS, não houve nenhuma mudança, enquanto que para o MK houve. Mas que mudança é essa? Eu não mexi no equipamento e extraí a configuração? Vamos ver qual que é. Pronto. Então, da versão anterior para essa, a mudança foi apenas na primeira linha, indicando o horário que mudou de um para outro. Mais para frente, nas próximas aulas, vamos tratar algumas diferenças em relação a essa configuração, em que perceba que essa mudança ela é particular do RouterOS. E caso a gente queira versionar a configuração, uma mudança do horário de coleta não nos é relevante. Então é conveniente que todas essas mudanças irrelevantes ou então senhas sejam extraídas do arquivo de configuração antes da gente incluir no nosso versionador. Porém, isso é dependente de cada vendor. E para isso a gente vai precisar dar uma abordagem um pouco distinta. Então, dando continuidade. Então, concluímos o nosso problema. Vamos analisar agora o nosso arquivo de configuração, nosso playbook. Perceba que estes blocos eles são praticamente idênticos. O que mudou foi o nome do módulo, RouterOS Facts para iOS Facts. Se a gente estivesse usando outro tipo de vendor, seria o mesmo modelo. Então, temos blocos repetidos e acoplados ao vendor. Então, como eu havia demonstrado aqui, para o iOS, não houve mudança de uma coleta para outra. Entretanto, para o MikroTik, a mudança no horário faz com que os arquivos sejam diferentes uns dos outros. O que nos levaria, por exemplo, a dar um tratamento diferente para a saída da configuração do RouterOS. Agora imagine que a gente vai colocar tudo isso dentro de apenas um arquivo de playbook. A gente teria um arquivo muito grande e nele com peculiaridades de diversos vendors. Então seria um arquivo extremamente difícil de se manter. O que nos leva a ver que esta abordagem não é uma abordagem muito boa. E a solução para essa questão a gente irá apresentar na próxima aula, que nós iremos tratar de roles. Basicamente, os roles nos permitem encapsular toda a complexidade do vendor
de forma que, no playbook que será executado, a gente vai apenas chamar o hold, ele que já conhece as complexidades, já tem a particularidade de cada venda implementada, vai executar as suas tarefas e retornar para o playbook um resultado padrão que pode ser tratado de forma homogênea para cada tipo de vendor. Essa abordagem vai permitir com que a gente faça playbooks mais simples e possa reutilizá-los. Mas isso será tópico da nossa próxima aula. Por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.